tarde a todos. Uma satisfação encontrá-los aqui em mais esse Dia da Filosofia, onde fizemos uma concentração de esforços para criar um clima em função de um conceito, que é o trabalho, que tem sobre ele um peso muito negativo. Tentar revertê-lo e fazer com que a gente saia daqui tomando o trabalho como oportunidade. Mas o trabalho não é o tema da minha conferência, e sim a conferência magna que vai acontecer mais tarde. A minha pequena conferência vai falar um pouco rapidamente sobre um tema que é o voluntariado. Vamos tentar entendê-lo um pouco melhor. Talvez vocês digam, hoje entendemos bem o que é o voluntariado, porque há um momento em que isso tem se desenvolvido, inclusive isso é estatístico. Hoje o movimento do voluntariado, em prol do voluntariado pelo mundo afora, se desenvolve de maneira exponencial, ninguém ignora isso. Isso é desenvolvido, há cursos formando voluntários, inclusive faremos um. Há uma indicação daquelas pessoas que têm problemas, às vezes distúrbios emocionais, como terapia, o voluntariado, ou seja, existe toda uma inclinação em prol do voluntariado. Evidentemente, nós queremos que seja sempre mais. Um dia queríamos ter 7 bilhões de seres humanos como voluntários. Porém, tudo que está no mundo manifestado é dual. Tem uma parte de luz e uma parte de sombras, foi a parte da Juliana, da pintura. Mas, de qualquer maneira, dentro do aspecto filosófico, sempre nos cabe jogar um pouco de mais luz sobre a dualidade. Ou seja, como poderíamos qualificar o voluntariado com o qual trabalhamos? Torná-lo ainda mais humano, ainda mais filosófico. Trabalho já há 29 anos para uma instituição que tem como eixo de atividade filosofia, cultura e voluntariado. É exatamente o que nós tentamos englobar numa única ação. Amor à sabedoria, entender o espírito que está por trás da ação. Cultura no sentido de cultos, cultivar, trazer à tona o que o homem tem de melhor. E voluntariado como aquele trabalho que é uma manifestação da vontade humana, que é um dos arquétipos, um dos elementos mais elevados que o homem pode desenvolver. Se fôssemos levar em consideração a filosofia indiana, seria o ápice do ser humano, o desenvolvimento da vontade. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que é isso, o que seria voluntariado? É a nossa proposta de hoje, no nosso curto bate-papo. Apenas 50 minutos, tentarmos esclarecer um pouco essa ideia. Agir motivados pela vontade, daí evidentemente a etimologia indica, vem voluntas, vem voluntariado, daí nasce a origem do voluntariado. E vamos trabalhar um pouquinho só mais com a etimologia. Eu adoro falar de etimologia, quem conhece as conferências que dou, porque parece que metade do mistério, do significado das palavras está dentro delas mesmas. Eu cito, por exemplo, para quem gosta de estudar mitologia grega, o dicionário mítico-etimológico do professor Junito de Souza Brandão, professor brasileiro, que era expert nisso, e ele dava uma dica clara do que um herói vai fazer na sua gesta heróica, já está dentro do nome dele. De uma certa maneira já está contido ali. Será que dentro das palavras também não está contido aquilo que a gente pode fazer com elas? Metade do caminho, da missão que elas têm a desempenhar na nossa vida, talvez já esteja indicado dentro dela mesma. Quando nós nos mecanizamos, nos tornamos superficiais, esquecemos do significado mais profundo das palavras. E segundo Platão, inviabilizaríamos a mais sagrada das artes, que é a da transmissão do conhecimento. Vivemos um pouco aquele mito da Torre de Babel. Cada um fala uma língua e ninguém constrói nada de vertical, que sirva de ponte entre o céu e a terra. Bom, então, se nós falarmos de uma dualidade que não é tão oposta assim, tão dual assim, que é desejo e vontade, desejo tem uma etimologia que eu acho bastante curiosa, que é desiderare, ou seja, fixar, olhar as estrelas, fixar atentamente as estrelas, enquanto que vontade vem de voluntas, prazer, desejo, ânimo, de volere, querer. De uma certa maneira, como se você imaginasse mirar as estrelas como algo um pouco mais passivo, enquanto que a vontade é como se você se colocasse a caminho das estrelas, marchasse para elas. A vontade sempre se completa na prática. Como conceito, a vontade não pode ser passiva. Eu tenho vontade de fazer algo, é diferente de eu tenho desejo. Eu gostaria, mas não saio do lugar. Vocês devem conhecer aquela passagem zen que eu acho muito interessante. Havia 3 sapos, em cima de uma pedra, e 2 deles decidiram pular na água. Quantos sapos ficaram na pedra?
3, porque eles só decidiram. Na água mesmo não tem ninguém. Percebam que isso é interessante, ou seja, eles desejavam a água, mas pular mesmo, só pularam aqueles que realmente detinham vontade como determinação. E ainda tem um outro matiz, pelo menos dentro do uso clássico da palavra, que o desejo, em geral, é mais pessoal, enquanto que a vontade ela é mais ampla. A vontade poderia cobrir, por exemplo, uma necessidade de um grupo maior, da sociedade, talvez da humanidade como um todo. Então, eu desejo um sorvete. Isso é algo que cumpre uma expectativa pessoal minha. Eu tenho vontade de poder, como diria Nietzsche. Eu quero potencializar não só a mim, mas o meu trabalho, a minha ação no mundo, eu quero ser útil. Ou seja, a vontade teria um caráter, na sua origem, mais universalista do que o mero desejo. O desejo um pouco mais restrito. Então, essas duas coisas são muito importantes para que possamos entender, porque por trás do voluntariado está a vontade ativa e universal. E é importante que a gente procure, por trás do nosso trabalho voluntário, se esse espírito foi preservado. Uma atividade, não meramente uma declaração de intenções, e uma busca de universalidade. Esse ponto é importante para qualificar o voluntariado. Então, continuando, vamos partir para uma colocação que pode parecer um pouco metafísica para vocês, mas me parece muito interessante, que é o seguinte: se vocês pegarem um pouco da década pitagórica, ou entrarem na tradição da numerologia indiana, ou seja lá o que for, que trate de números, esse número 10 ele é tido como um número sagrado. Ele retrata a ordem do universo, desde a manifestação até o retorno. Não vou entrar em detalhes nem de filosofia pitagórica, nem de filosofia oriental, porque seria o ápice do desvio de tema. Mas apenas para que vocês entendam, essas tradições dizem que o universo vem da unidade e que quando terminar de fazer a sua trajetória, vai voltar para ela. Inclusive se coloca como sintoma, quando algo evolui em direção à unidade. Um homem que evolui necessariamente tem que ter mais o espírito de unidade, ou seja, tem que ser mais fraterno, tem que ter superado em alguma medida a separatividade, falando em português bem claro, superado em alguma dose o egoísmo. Então eles diziam, essa unidade original, você pode chamar de essência divina, de Deus, de demiurgo, como quiser, essa unidade para criar um universo tridimensional. A mínima figura tridimensional que existe é essa, é um tetraedro, o primeiro dos sólidos platônicos. Ou seja, o 1, para poder gerar uma realidade espacial, tem que gerar o 3. Então, o 1, quando se manifesta no universo, para poder gerar o universo manifestado, ele gera uma base ternária. Nossa, esse negócio é tão abstrato. Não é não. Parem para olhar que quando qualquer tradição ao longo da história fala de algo referente ao sagrado, tem o hábito de se associá-lo ao número 3. Nós temos tríades para os 3 cantos do mundo, para continuar no 3, né? Nós temos desde Pai, Filho e Espírito Santo, a Ísis, Osíris e Horus, a Trimurti indiana, Brahma, Vishnu, Shiva, por aí vai. Quando você entra no campo da filosofia, também é muito comum haver tríades em Platão, em Plotino. Também é muito comum haver tríades nos elementos sagrados de algumas tradições, como a pirâmide, como o cone lá da Cornualha celta. Ou seja, o número 3 está fortemente associado à ideia do sagrado. Então, se diz que quando o uno se manifesta no universo, ele gera o 3. Para Platão, esse 3 é a pegada do uno no mundo, são as 3 maiores virtudes, que são vontade, amor e inteligência. Então, o uno se manifesta no universo com essas 3 virtudes fundamentais, que nem as 3 cores primárias lá da Juliana: vontade, amor e inteligência. Então, se você imaginar qualquer virtude, qualquer valor humano, seria um desdobramento, um raio que emana dessas 3. É interessante que vocês vão ver algumas teologias, como por exemplo no Egito, eles consideravam que havia uma divindade maior e as outras eram particularidades, eram raios dessa divindade maior. Tinham essa ideia das cores básicas do universo, também dentro da teologia, das cores primárias. Então, vontade, amor e inteligência seria o rastro, a pegada do divino no universo manifestado. Se você for olhar o amor, a filosofia é amor à sabedoria, e inteligência, cultura é o emergir da capacidade inteligente do homem, e vontade, quando se manifesta, gera o voluntariado.
Então, de uma certa maneira, essa tríade de buscas, de metas que temos para o nosso trabalho em Nova Acrópole, são desdobramentos dessa trindade platônica, uma busca de implementar, através das nossas atividades, os 3 aspectos da manifestação. Falando um pouquinho só mais sobre isso, vontade, então, é a busca da unidade através da ação, aquilo que os indianos chamariam de Karma Yoga. Vamos embora, vamos andar, vamos agir. Esse Karma Yoga significa fazer com que o meu rastro no mundo gere fraternidade, gere composição, gere harmonia, gere beleza. Por onde eu passo, alguém possa dizer, aqui passou um ser humano, porque ele deixou um rastro luminoso, mais harmonioso. Como dizia Sirihan, ele recuperou um pouco da unidade na multiplicidade. E os indianos continuam com essa história. Eles falavam, tem uma outra forma de se aproximar do divino, que é o Bhakti Yoga, que é devocional, que é o amor mais elevado, ou seja, tem associação com a filosofia. E o outro é o Jnana Yoga, que era o conhecimento que tem relação com a inteligência. Então, vocês vão ver que se a gente sair fazendo um estudo comparativo, para aquele que quer ver, que busca ver, a humanidade tem muito mais convergências do que diferenças. Se você quiser fazer fraternidade, você vai encontrar muitos argumentos a favor disso. Mas se quiser gerar discórdia, você vai ter capacidade também de distorcê-los de uma maneira que aquilo que é idêntico em coração tome formas totalmente irreconciliáveis. Costumo brincar com os meus alunos e digo que essa é a manifestação da lei de Silvio Santos. Quem procura, acha aqui. Então, se você quer procurar razões para a discórdia, vai achá-la nos textos mais excelsos da humanidade. Mas se quiser encontrar concórdia, ela também está à flor da pele. De uma certa maneira, tudo se refere a essas 3 características. Então, a vontade é aquilo que une na ação, o amor é aquilo que une nos sentimentos, ou seja, gera fraternidade, sentimentos que agregam, que juntam a humanidade, que formam, recompõem a unidade na separatividade. E a inteligência é aquela que discerne e, junto com a justiça, acha o lugar certo de cada coisa. A justiça platônica consiste em colocar cada coisa no seu lugar. Mas primeiro você tem que saber o que cada coisa é. Como uma criança que monta um quebra-cabeça. Tem que saber o que cada peça é. Discernir, para achar o seu lugar natural e tudo compor, tudo encaixar. Percebam que é interessante, porque se você pegar esses conceitos clássicos, eles em geral estão preocupados em como é que o homem vai encaixar na humanidade. Hoje, os nossos conceitos da chamada cultura moderna baseiam-se em como o homem vai se destacar. Ou seja, destaque-se, projete-se. O que é destacar-se, projetar-se? Você sobe e tudo fica lá embaixo. Ou seja, não é vencer junto, é vencer sobre. A tua vitória necessita que haja fracassados, porque senão ela não tem sabor. Se todos vencem, não tem a mesma graça. Também mais uma das minhas brincadeirinhas usuais em sala de aula. Imagine que você participe de uma corrida, 1000 pessoas participam. Aí você chega em casa e conta para os seus pais, tirei em primeiro lugar. Que maravilha, minha filha ou meu filho. Quantos estavam concorrendo? 1000. Olha, quanta gente. E quantos tiraram em primeiro lugar? 1000, todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça. Não é isso? Você foi vitorioso sobre quem? Ninguém, então não tem graça. Alguém tem que ter fracassado para que a tua vitória tenha gosto. Percebam que isso a gente faz sem má intenção, é quase que um condicionamento, é um automatismo, mas percebam como isso é inviável do ponto de vista dos valores humanos, por exemplo, da fraternidade. Se sempre queremos ganhar sobre alguém, necessariamente haverá que existir o fracassado, para que a minha vitória tenha sabor, para que a minha realização tenha sabor. Isso não contribui de forma alguma para uma sociedade harmoniosa. Mais um ponto em relação a esses 3 conceitos, e já saímos deles. A vontade, então, movimenta, é o Karma Yoga, né? O amor, o Bhakti Yoga, relaciona, une. A Bhakti Yoga é o yoga da devoção, tender para Deus, ou seja, aquilo que de divino eu encontro em mim e no outro, se reúnem, encaixam como um quebra-cabeça. E a inteligência, ou seja, o discernir, encontrar o lugar certo de todas as coisas, onde todas elas se justificam. Não é ou eu ou você, somos eu e você, ou todos ou nenhum. Ou seja, aquela busca de não excluir nada, mas colocar cada coisa no seu devido lugar, onde tudo se encaixa, onde tudo se justifica. O bem e o mal não estariam nas coisas em si, mas no lugar inadequado onde elas foram colocadas. No local correto, tudo se encaixa, tudo se integra.
Então, esses 3 elementos fundamentais não são uma invenção nossa, são ferramentas de trabalho ao longo da história da filosofia. Sempre que o homem quis buscar encontrar o seu lugar no mundo, houve uma tendência natural a caminharem em conjunto. E isso formou as escolas de filosofia. Eu acho importante ressaltar isso para vocês, porque é importante que a gente perceba que uma escola de filosofia não é um evento temporal e passageiro. Ela é um episódio necessário da história do homem. Porque você necessariamente vai sair da ignorância e caminhar em direção à sabedoria. Disso se trata, viemos ao mundo para isso. Isso constitui a condição humana. E para isso tem que se enamorar da sabedoria. Isso é amor à sabedoria. Isso é filosofia. Bom, pode fazê-lo sozinho se quiser tentar. É bem mais complexo. Pode caminhar com aqueles que também têm sede do mesmo caminho. E isso os fortalece mutuamente. Isso sempre foi a raiz das escolas de filosofia. Sempre existiram e sempre existirão. Como ferramenta de apoio para uns, ferramenta de desconforto para outros, enfim, cumprindo o seu papel na humanidade da maneira que cada um pode recebê-la. Bom, continuando na nossa história do voluntariado, para que a gente entenda melhor como aperfeiçoar esse trabalho, não vou entrar em detalhes sobre esse mito. Mito da caverna, que é o capítulo 7º, o livro 7º da República de Platão. Tem gente que não sabe absolutamente nada de Platão, mas já leu o mito da caverna, porque é muito divulgado, e divulgado às vezes fora de contexto, e às vezes se presta a comparações até um pouco impróprias. E eu não vou contar a história toda, que não vem ao caso. Se vocês derem corda para a minha vontade, meu ímpeto de dar exemplos, vocês estão perdidos comigo. Então, eu vou tentar cortar um pouco as arestas e ir ao essencial. O essencial que me interessa, nesse caso do mito da caverna, é que Platão fala que quando o homem sai da caverna, que é esse mundo das ilusões, esse mundo materialista, ele vê as coisas como elas são. Por quê? Porque vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Bom, tá bom, isso é um símbolo lindo de morrer. O homem sábio é aquele que vê as coisas iluminadas pela luz do sol. O que é a luz do sol? Para Platão, a luz do sol é a ideia do bem. Parem para imaginar o que será que é ver as coisas iluminadas pela ideia do bem. Como nós vemos as coisas em geral? Em geral, olhamos as coisas iluminadas por uma lanterna de muito baixa potência, que é a lanterna do teu interesse. Você olha para as coisas e automaticamente, sem que se aperceba, pergunta: para que isso me serve? E se isso não te serve para nada, às vezes você nem vê. Nós iluminamos aquele fragmento, aquela fatia das coisas que atende o nosso interesse. Tem uma frase de Tolstói, que gosto bastante de citar, que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Imaginem vocês, do universo de vida que tem numa floresta, eu só vejo o que pode me servir. Eu tenho uma lareira, preciso de lenha. Então, eu só vejo das coisas aquela fatia que eu posso usar para o meu interesse pessoal. E se não tem nenhum interesse pessoal, eu nem vejo. Eu reitero uma historinha que recebi há anos atrás, já uma década pelo menos, que nunca me esqueci e não garanto a veracidade dela. Mas ainda que seja só uma fábula, ela é interessante. De um professor que diz que numa ocasião ele tirou uma licença sabática e se empregou, digamos assim, conseguiu um emprego temporário num serviço de limpeza urbana, exatamente no departamento onde ele dava aulas. E foi para lá totalmente vestido de gari, com capzinho, com uniforme, e passou algum tempo nessa função. E ele dizia: os meses que passei lá, ninguém me reconheceu. Estava sempre com meu capzinho, de cabeça baixa, fazendo meu serviço. As pessoas não me reconheciam, embora me fossem muito conhecidas. Sabe por quê? Não se olha para gari. Ele não obedece ao teu interesse em nada. Então, eu era invisível. O nome do texto é invisibilidade pública. As pessoas não me reconheceram porque não olhavam para o meu rosto. Que interesse tem o rosto de um gari? Não olhavam para mim. E por isso não me reconheceram. Eu vivi alguns dias de homem invisível. Eu não sei dizer da veracidade disso, gente. Mas que eu achei teoricamente possível, eu achei. Você não olha para quem não tem nada que possa te retornar, atender o teu interesse. Então, isso gera um ponto cego na nossa visão. Só vemos nas coisas aquilo que elas têm que pode nos interessar. Então, imaginem vocês, esse foco gera uma fresta de visão muito estreita. Eu vejo muito pouco. Na floresta, eu só vejo a lenha.
Nos homens só vejo aqueles que podem me dar algum retorno. Evidentemente, essa visão não vai me levar ao coração das coisas, não vai me tornar um sábio. O sábio vê as coisas não com essa lanterna de baixa potência. Ele vê as coisas iluminadas pela ideia do bem. O que será isso? Olhar para algo e não pensar para que isso me serve. Olhar para algo e pensar como eu posso servir a isso. Como eu posso contribuir no caminho das coisas de tal maneira que elas se aproximem um pouco mais do bem delas e não do meu. Interferir no destino das coisas no sentido de empurrá-las em direção ao seu ideal, a sua meta, o seu sonho, sem tirar nada para mim, sem desejos, sem interesses pessoais. Acho que diante desse tipo de abordagem, a natureza se abre. Eu acho isso bastante óbvio, né? Porque nós somos assim. Filhos da natureza, obedecemos a mesma lógica. Se você necessita se abrir com alguém, você vai procurar aquele amigo que não quer outra coisa, senão o teu bem. Diante dele você se abre. Alguém que queira manipular as suas informações para interesse próprio, você não se abre. A natureza também é assim. Ela só se abre para quem só quer o bem dela. Aí ela se abre e mostra o seu coração. E aquele que vê o coração de todas as coisas, esse é o sábio. Mas vê porque não deseja, não manipula. Ele está a serviço das coisas e não o contrário. Percebam que isso é puro voluntariado, entrega, colocar-se a serviço do bem da natureza. Não querer as coisas para mim, não querer reter nada. E assim todas as coisas se abrem e mostram o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas é um sábio. E com certeza é também um voluntário. Colocou a sua vida a serviço da vontade de servir, da vontade de ser humano. E o humano se define pelo tanto de valores, virtudes e sabedoria que ele pode trazer ao mundo. Ele trouxe o bem ao mundo, portanto cumpriu bem o seu papel. Aliás, é uma coisa curiosa que eu acho. Qualquer ser, isso tem muito a ver com aquela frase bíblica, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Pelas vossas obras vos conhecerei. Qualquer ser tem a sua identidade naquele bem, naquele dom que ele tem como destino trazer ao mundo. Então, as plantas, uma das definições, eu não sou especialista no assunto, mas uma das definições mais claras é, em geral, fazem fotossíntese. Então, faz fotossíntese é a planta. Exerce instintos de procriação, instintos de preservação da espécie, é um animal. O que definiria o ser humano? A raiz da nossa identidade é o serviço que prestamos ao mundo e que só nós podemos prestar. Valores, virtudes, sabedoria, quem mais fará isso, se não for a humanidade? Se nós não trouxermos ao mundo, quem entrará? E vocês percebem que a verdadeira escassez do mundo é essa. O mundo precisa de homens. Há um apelo mútuo da natureza. Eu necessito de seres humanos, de verdade, que deem um recado que eles têm que dar ao mundo. Porque, no fundo, a escassez, a grande escassez, é de valores humanos, que gera todas as demais faltas do mundo. A falta original é a falta de seres humanos na plenitude da condição humana. Então, o mito da caverna fala sobre esse espírito de entrega que caracteriza o querer servir, que é um desdobramento do querer ser. Eu quero ser humano, eu me completo sendo, não com o que eu vou ganhar ou perder com isso, mas sendo. Eu quero deixar um rastro humano no mundo. Voluntariado é a realização em servir, ou seja, em conquistar a identidade humana. E isso tem a ver com as 3 virtudes que falamos, com a vontade, tem a ver com o amor, o extremo, a atitude de amor. O melhor que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos, porque assim podemos garantir alguma coisa a eles. E a inteligência, que é a extrema inteligência vem de inteligere, escolher dentre, é escolher dentre aquelas coisas que não somos, quem somos realmente. Somos humanos, e dá o nosso recado ao mundo, tanto coletivamente como humanidade, como individualmente, cada um de nós. Encontrar o recado, aquela nota que só pode ser entoada por você, que os ouvidos da humanidade esperam por ela. Então, passando aquilo que anunciamos desde o início, esse é o espírito do voluntariado. A palavra voluntariado tem atraído muitas pessoas e tem desenvolvido um trabalho até bastante interessante, e eu vejo com muita alegria e com muito otimismo essa onda que percorre o mundo. Agora, sempre dá para qualificar? Sempre dá para qualificar.
A gente teria que ver o que está por trás, que limita, que empobrece o nosso voluntariado, para cortar essas limitações e tentar fazê-lo levantar voo, criar asas e cumprir o seu destino. E um elemento que com certeza limita não só o voluntariado, mas qualquer coisa humana, é o egoísmo. Não tenham dúvida. Tem um bocado de gente que fala sobre isso. Eu poderia ficar aqui falando para vocês de 10 fontes que dizem que o maior problema humano é o egoísmo. A fonte tibetana, por exemplo, que fala da heresia da separatividade. Mas eu prefiro contar com o bom senso de vocês. Procurem um problema humano que o egoísmo não esteja por trás. Problema seu, ou um problema da humanidade como um todo, ou dessa sociedade, ou dessa cidade, ou desse país. Qual problema não tem o egoísmo escondido lá na sua raiz? O egoísmo está por trás de todas as limitações humanas. É o grande impedimento contra o qual, em última instância, a gente está lutando. E ele também está, muitas vezes, aqui dentro do voluntariado. Como será que ele se esconde aí dentro? Vamos procurar? Olhem que simpático. Saldar dívida. Então eu falo para vocês, não são de histórias que o povo conta, mas de histórias que eu mesma já presenciei. Você chega e conversa com um voluntário e diz: por que você faz esse trabalho voluntário? Ah, porque eu já fui muito irresponsável na minha vida, cometi muitos erros, e eu quero saldar essa dívida que eu tenho para ficar quites, ficar em paz. Então você sente, que aí é o motivo do leãozinho, como se fosse um carnê-leão kármico. Eu tenho que pagar as prestações dos erros que eu cometi. Quando eu estiver quite, acabou o meu voluntariado. Não é um interesse legítimo pelo bem do outro, mas um certo sentimento de culpa e um certo medo das consequências daqueles erros que eu cometi. Então, um voluntariado com prazos, e tem um interesse por trás. Eu preciso zerar a minha conta, como a gente costuma brincar, zerar a conta do meu Credit Karma. Ou seja, eu preciso limpar aquela minha ficha passada de erros, preciso fechar essa conta. E quando eu me sentir isento dos meus erros, acabou o meu impulso voluntário. Não é algo que eu faça realmente pensando na necessidade do outro, mas na minha própria necessidade de estar quites com o céu e com a terra. Vai que existe algum castigo pós-morte realmente? É bom eu chegar lá com todas as minhas dívidas pagas. Vai que existe alguma punição nesse ou em qualquer outro mundo, é melhor eu adiantar os meus débitos. Cuidado! Nós somos muito condicionados a agir por medo e desejo, dor e prazer, uma relação muito horizontal com as nossas motivações. E isso não é uma relação humana, isso é adestramento, isso é consciência animal. Isso é a foquinha de circo, aquela coisa tão mórbida que a gente está tentando abolir, né? Que ou dá a sardinha ou dá a chicotada, a exploração dos animais em espetáculos. Ou seja, é um adestramento que funciona muito bem para o animal, para o homem não. O homem teria que agir como um ato de consciência pelo que ele é, e não pelo que ele vai ganhar ou perder com isso. Alguns estavam ontem na Livraria Cultura e a gente falava um pouco sobre a poesia sufi, e eu citava um verso de uma pensadora do sufismo, chamada Rabia Adawiyah, que não é bem um verso, é uma oração que gosto muito de citar nas minhas palestras. Ela diz o seguinte: Senhor meu Deus, se eu te busco, pelo desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Eu adoro falar essa oração porque ela fechou simplesmente a questão. Ela me poupou muito latim, grego, seja lá o que for. Ela fecha a questão. Seja apenas pelo que sou e pelo que és. Por identidade com o divino e por identidade comigo mesmo como ser humano. Aquilo que a gente chama de dignidade. Honrar a minha condição humana. E não pelo que eu vou ganhar ou perder. Ainda que seja compensações nesse ou em outro mundo. Nada é mais precioso do que honrar a minha condição humana. Ou seja, um elemento que teríamos que purificar dentro do nosso voluntariado. Qualquer tipo de segundas, terceiras, quartas intenções, qualquer sombra nas nossas intenções, que não seja ser. Eu faço por quê? Porque eu quero ser humano, eu quero servir. Tem muito a ver com aquilo que na Índia eles chamavam da reta ação, a ação por dever, a ação que se realiza em si mesmo. O que eu quero sendo justo? Ser justo. A recompensa já está na realização
na oportunidade que a vida me deu de estar nesse palco que é esse momento e realizar um ato de justiça, a recompensa está no próprio ato. Não existe nada mais glorioso para o ser humano do que a oportunidade de ser humano. O que vier depois, a gente vê depois. Isso é a essência da redação. Outro elemento que também, às vezes, percebam que isso é bem inconsciente, não invalida o ato em si, mas nós temos que detectar. Jung costumava dizer que os nossos defeitos são como sombras. Ou você vira de frente para eles e os derrota, ou você vira de costas para eles e eles te pegam pelas costas. Então, se essas coisas são sombras que contaminam o nosso ato, há que confrontá-las e purificá-las. Não é para desvalorizar o trabalho de ninguém, mas para que a gente qualifique o nosso trabalho. Disso se trata. Degraus como esses que tem aqui, pequenininhos, que vão cada vez nos elevando a um patamar mais humano. Então, o próximo elemento, que às vezes está por trás do voluntariado, sacrifiquei tanta coisa por isso. Vocês já ouviram essa frase? Nossa, eu fiz muita coisa pela humanidade, sacrifiquei tanta coisa para fazer isso. Que frase inocente e bonitinha. Não é nem inocente, nem bonitinha, porque isso denota uma balança por trás. Se eu sacrifiquei muita coisa por isso, é porque essa coisa para mim tinha um valor maior do que isso. E eu estou lamentando, ou pelo menos um valor muito significativo. E isso para mim ainda consta como uma espécie de nostalgia. Era tão bom e eu deixei para lá para fazer isso. Ora, se havia tanta necessidade de experiência nisso, que fosse e fizesse, para que viesse para cá quites com o céu e a terra, sem saudade, sem olhar para trás. Lembrem dos mitos que falam que quem olha para trás vira uma estátua de sal, sem deixar nada para trás que te deixe saudades. Entendem? Se você está com uma pessoa que ama, você não diz, eu sacrifiquei tanto sono e televisão para estar com você. Não! Coisa mais maravilhosa do mundo é estar com você. Eu estaria sacrificando se eu deixasse você para fazer outra coisa. Você é o foco, que nem nas obras que a Juliana falava ainda há pouco, na pintura. Tem um foco de luz, você é meu foco, na minha pintura, que é a minha vida. Qualquer coisa que eu faça além disso, vai ser um sacrifício. Isso é o foco. Porque senão o foco está invertido e corre o risco de você apresentar essa conta. Num determinado momento, esse trabalho social, esse voluntariado, não traz o reconhecimento, não traz o resultado que você esperava. Você apresenta a conta, olha, mas eu sacrifiquei tanto e não deu no que eu esperava. Como assim? Ninguém prometeu resultados. O resultado era simplesmente você ter tido a oportunidade de fazer. E se apresenta cobranças é porque atrás ficou algo que não foi bem resolvido. Nenhum sentimento nobre caberia essa frase nele. Eu sacrifiquei tanta coisa para salvar a humanidade, um Cristo falando, não. O meu foco é salvar a humanidade. Outra coisa, se eu tivesse que fazer, seria um sacrifício. Então, cuidado com essas sombras que deixamos para trás, de coisas que têm um valor para nós, que não foram ainda bem resolvidos, não foram ainda quitados. E o voluntariado parece um sacrifício no sentido pejorativo, porque sacrifício é uma coisa muito boa, é o sacro ofício, é o ofício sagrado, é a sacralização da vida, é a função de dar sentido, como dizia Mircea Eliade. Mas esse sacrifício no sentido mórbido, de que eu deixei um monte de coisas interessantes para trás para estar aqui, e estou arrastando esse fardo. E se numa hora ou outra isso não der a recompensa que eu espero, eu me arrependo. Não cabe arrependimento na planta quando ela faz fotossíntese. Ela não pode ser outra coisa, ela é planta. Não cabe arrependimento no homem quando ele é fraterno. Ele não pode ser outra coisa, ele é humano. Bom, e se a terra não receber bem a semente? O problema da semente, eu semeei, eu sou semeador. E não poderia ser outra coisa? O que você espera de mim? Quem poderia esperar outra coisa de mim? Percebam esses meandros da psique humana, que denotam que a gente ainda precisa ser bem burilado, ainda precisa de muita purificação. Nietzsche, um filósofo falecido aí em 1900, um pouco radical nas suas posições, não estou aqui para defender todas as posições de Nietzsche, mas ele tem uma obra onde ele fala uma coisa muito interessante, uma obra chamada Vontade de Poder. Ele fala, todo ser humano busca, consciente ou inconscientemente, o poder. E perceba que nada potencializa tanto o ser humano quanto as virtudes humanas. Um homem organizado é mais poderoso do que um homem desorganizado. Um
Um homem concentrado é muito mais poderoso do que um homem disperso. As virtudes levam o homem ao ápice do seu potencial. Portanto, as virtudes são uma ferramenta de poder. Agora, cuidado, para que queremos esse poder? Eu sempre reclamo, embora eu saiba que as pessoas às vezes não falam isso com segundas intenções, mas ainda assim eu não acho agradável essa denominação, quando as pessoas vêm me dizer que filosofia é autoajuda. Eu coloco vocês como meus representantes para brigar contra isso, porque também tem que estar bem conscientes de que isso não é verdade. A nossa sociedade é um libelo em prol da autoajuda, ou seja, tudo que possa ajudar a mim, ao meu interesse, potencializar aquele interesse que eu já tinha. Ou seja, a autoajuda, por muito que a palavra seja bem intencionada, por trás tem uma cor de egoísmo indisfarçável. Já tem gente demais desenvolvendo ferramentas para amplificar a potência do egoísmo humano. A filosofia não trabalha para essa causa. A filosofia é muito mais alterajuda, ajuda o outro, ajuda o todo. O princípio fundamental da filosofia é, sempre que penses, tenta tomar uma decisão que englobe a maior parcela de humanidade que você possa. Helena Blavatsky dizia uma frase muito bonita, quanto menos penso em mim, mais lembro do mestre. Quanto mais esqueço do mestre, mais penso em mim. Mestre representando aí a sua missão, o seu ideal, o seu rumo na vida. Ou seja, mais ferramenta para desenvolver o projeto pessoal de cada um. Para a filosofia, tá bom, cada um faça o que achar melhor, mas isso não é interessante. Não fazemos, não trabalhamos para isso. Nunca a filosofia trabalhou para isso. Trabalhou para tornar o homem mais humano, ou seja, mais fraterno. Quanto menos colocamos foco sobre a nossa dor, ela dói menos, ela aparece de forma contextualizada, perto das dores dos outros, é muito pequena, talvez nem exista. Mas coloca o foco em cima da tua dor e você se afoga num copo d'água, ela se torna a maior dor do mundo. Muitos dos nossos problemas se resolveriam simplesmente pelo ato de pensarmos menos em nós mesmos, pensarmos mais na humanidade, que precisa tanto de alguém que pense nela. Então, a questão do voluntariado é desenvolver, sim, o poder humano, mas para servir ao todo, de maneira orgânica, pensar no todo. Inclusive, quando temos o hábito de pensar no todo, pensamos mais em todas as possibilidades de nós mesmos. Conhecemos melhor os 4 cantos da nossa própria alma. Temos uma tendência da atenção universalista e não concentrada num pensamento vicioso, circular e às vezes periférico, às vezes de segunda ordem de grandeza na nossa vida. Então, essa ideia de que virtude é poder e filosofia trabalha para desenvolver o poder, sim. Poder ser, poder fazer, poder realizar, poder construir, poder ser humano. Mas o poder corrompe. Nossa, nós temos tantos ditados populares que prestam desserviço à humanidade. Eu me recordo que, no tempo que eu era pequena, minha avó era a rainha dos ditados populares. Mas os dela eram todos bons. Onde é que a gente tirou tanto ditado popular equivocado desse jeito? Esse é um deles. O poder corrompe. Será? Tudo que de mais belo a gente considera na natureza, tudo de mais importante é dotado de poder, e a sua importância vem exatamente do seu poder. A primavera é poderosíssima e é linda. A chuva é poderosíssima e essencial para a vida. A vida é poderosíssima e invencível. E é o maior espetáculo da terra. Para quem acredita em Deus, Deus é poder. Ou alguém acredita num Deus débil? Que Deus seria esse? Ou seja, poder não corrompe. Quando ele cai numa estrutura corrupta, ele vai potencializar o que está ali. Porque é próprio do poder potencializar. Então, que o homem corrija a si próprio, mas que não fuja do poder. Porque nós precisamos de homens poderosos no sentido humano da palavra, ou seja, que realizem a natureza humana e ocupem esse espaço que está vago. Machado de Assis, que é uma das criaturas que eu tenho uma admiração profunda, eu acredito que foi uma das coisas que me inclinou à filosofia ainda garota, que alguém teve a ótima ideia de me dar uma coleção inteira da obra de Machado de Assis, que incluía até os artigos dele em jornal, era qualquer coisa de sensacional. Lá pelas tantas ele dizia uma coisa que eu acho ótima, que ele dizia: está errado o ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Eu adorava isso, eu dizia, ele tem razão. Isso não é assim, isso não pode ser assim. Lógico que os potenciais humanos, onde eles caem, eles dão energia e vida ao que está ali, mas eles não são culpados pelo que está ali.
Se tem erva daninha, vai crescer erva daninha. Se tem uma árvore frutífera, vai crescer uma árvore frutífera. Plante a semente correta. Não culpe o poder, não culpe a chuva. Não culpe a primavera por fazer florescer a erva daninha. Coloque a semente correta dentro de você. E cultive essa raiz de cultos, de cultura, que cultiva a planta correta, a semente correta, para que ela venha à luz. Eduz, traz à tona, que é a raiz da palavra educação. Bom, então converter a vontade de poder em ferramentas de crescimento. Eu quero poder realizar coisas. Um dos problemas que nós temos na sociedade atual, que é causa de depressão e várias outras síndromes, é a desmotivação. Se o homem soubesse a missão que ele tem no mundo, se nós, eu não me excluo disso, tivéssemos conscientemente a motivação que temos para estar no mundo e o que o mundo espera de nós, como poderíamos ser desmotivados? E a necessidade que existe disso. Isso é vontade de poder ser humano, de poder dar o meu recado ao mundo. O mundo espera por ele e necessita dele. Eu não vim ao mundo por acaso. Os grandes homens eram grandes expressões dessa vontade de poder, dessa necessidade de serem humanos. Tinham sede de realizarem a sua própria identidade e por isso marcaram a história. A filosofia, então, desenvolve uma busca da forma mais eficiente de servir. E ao buscar essa forma mais eficiente de servir, canalizando vontade, amor e inteligência, ela também procura desenvolver uma nova cultura, que busca criar uma predisposição social para isso. Então, hoje existe quase que um automatismo, que é colocado na cabeça da criança desde pequena, que é obter a dianteira. Nós poderíamos trocar esse automatismo por buscar servir. Gerar uma predisposição cultural. A predisposição cultural não obriga, mas pelo menos cria a possibilidade na consciência humana, inclina. As filosofias antigas diziam uma coisa muito interessante em relação à astrologia, que o homem é dotado de livre-arbítrio e sobre o homem os astros inclinam, mas não determinam. A cultura é mais ou menos a mesma coisa, ela não pode obrigar um homem a evoluir, mas pode convidar, pode incliná-lo nessa direção. Já é uma grande coisa. Quando a cultura inclina o homem para querer vantagem pessoal em tudo que ele faz, virar-se para tudo e dizer o que eu vou ganhar com isso, bom, a chance dele compensar essa inclinação através da sua vontade exige uma maturidade que nem sempre ele tem. Se a cultura inclina na direção certa, já começamos de um ponto bem mais favorável, bem melhor. Então, a filosofia sempre foi criadora de cultura. Olhem no passado e vejam que os grandes filósofos eram um espelho de valores para muitas sociedades onde eles se inseriram. Ela procura criar cultura baseada em humanismo, em valores mais humanos. A realização de um voluntariado mais bem fundamentado, um trabalho que seja realmente, como diziam os indianos, Karma Yoga, retação. O exemplo da poça d'água está entre os mais populares meus. Eu já desisti de tentar enumerar quais são os exemplos. Eu já vi pessoas contando esse exemplo para mim, sem saber que eu mesmo tinha inventado, de tão popular que ele está. Então, eu vou resumir bastante, porque eu acho que a maioria de vocês já sabe. Imaginem vocês que exista um buraquinho aqui no teto, e isso estabelece uma goteira que cria uma poça aqui. Aí eu divido a humanidade em relação a esse fato em 3 grupos. Primeiro grupo, os alienados. Passam por aqui, nem olham, pisoteiam tudo, fazem uma lama danada, não estão nem aí. Se virem, vão dizer, responsabilidade da administração desse espaço. Eu pago meus impostos, não tem nada a ver com isso. Aí vem o segundo grupo, os bem-intencionados. Vão chegar aqui, vão ver esse lamaçal, vão dizer, não, isso aqui alguém tem que fazer alguma coisa. Vão lá nos bastidores, pegam um balde, pegam um rodo, pegam um detergente, limpam tudo. Só que a goteira continua, pingo, 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 daqui a pouco a poça está lá. Daqui a pouco vem de novo, quem? A manada dos alienados. Pisoteia tudo. Enche tudo de lama de novo. O bem-intencionado limpa, suja, limpa, suja. Vocês vão te convir, ele não é eterno, o pano não é eterno, o rodo não é eterno. Uma hora ele vai ter que parar de fazer isso. Um segundo depois, o problema está ali de novo. Ou seja, ele é bem-intencionado, mas não é eficaz. E o terceiro grupo seria o grupo filosófico, do voluntariado filosófico. A princípio, ele vai fazer a mesma coisa, porque não vai filosofar no meio da lama. Limpa. Lógico. Mas logo em seguida, ele vai se perguntar, de onde é que está vindo isso, hein, gente? Vocês sabem? Ah, é uma goteira. Subo lá, sei lá, se fosse uma casa, não sei nem como é que é isso aqui. Eu trocaria a telha, calafetaria o fogo, fecharia tudo, acabo com a goteira. Acabou a goteira? Acabou a poça. Acabou a poça, acabou a lama.
seja, a ação foi bem intencionada e foi eficaz. Mas percebam que o detalhe simbólico dessa história é olhar para cima. Olhar para cima. Só o tolo acredita que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram no plano psicológico, moral e espiritual da humanidade. A causa da miséria não é falta de bens materiais, é falta de fraternidade. A causa da fome não é falta de comida, é falta de honestidade. Lá em cima que está a verdadeira carência. Se você não atua em primeiro lugar lá em cima, aqui embaixo é paliativo, ainda que muito bem intencionado. Então, eu compartilho com vocês as minhas angústias existenciais. Eu preciso compartilhar com alguém, eu peguei vocês hoje para isso. Quando eu digo para as pessoas, eu faço voluntariado. Aí a pessoa fica, é mesmo? O que você faz? Dou aula de filosofia. Ah, isso não é voluntariado. Eu digo, como não é? Tá bom, faço também ação social, mas eu considero aula de filosofia voluntariado também. E é difícil, é todo um latim para explicar isso. Por que não? Atuar sobre as causas é voluntariado, e voluntariado inteligente, começando a atuar em mim mesmo, inclusive. É o primeiro local onde eu tenho que atuar. Olhando para cima e vendo quais são as minhas motivações que estão por trás de cada ação. E que ficam impregnadas no fruto da ação. É assim, isso é a lei da vida. Então, conto com vocês para me defenderem quando eu disser que sou voluntária porque dou aula de filosofia. Há outras formas de recompensa, de agregar valor, que não simplesmente fugir do medo ou correr para o desejo. Eu trabalho com essa ideia da remuneração que eu coloquei aí embaixo. Voluntariado é um trabalho realmente remunerado. Conta-se uma história que já é meio lendária dentro da Acrópole, de um voluntário que estava colando cartazes, e um aluno seu chegou para ele, viu ele fazendo aquilo, um professor de filosofia, perguntou, nossa, mas você colando cartazes? É, eu colando cartazes. Mas eu não faria isso por dinheiro nenhum. E esse professor teria respondido, eu também não. Por dinheiro nenhum eu faria, imagina. Se algum dinheiro me faria fazer uma coisa dessas? Agora, existe uma remuneração muito mais profunda, que é dar aquilo que eu tenho de melhor, da mesma maneira que eu recebi, dar o meu recado ao mundo. Essa é a melhor remuneração que existe. Aquilo que é realmente teu não pode ser tirado de ti. Até isso aqui vai ser tirado de nós em algum momento, então não é realmente teu. Então, qualquer coisa que seja desse plano, não é uma remuneração real, é volátil, evapora. Agora, algo que dentro de você te dá dignidade, te dá sentido de fraternidade, sentido de pertencimento à humanidade, que faz você encontrar o seu lugar no mundo, harmonia, isso é verdadeira remuneração. Portanto, não me digam que o voluntário não é o cidadão mais bem intencionado do mundo, porque eu nunca vou acreditar nisso. Nunca vou acreditar. Khalil Gibran, meu querido Khalil Gibran, que eu tanto amo, ele tem uma passagem que ele está conversando com a mulher da vida dele, e era muito enfático quando ele queria provar as coisas. E tem uma passagem que ele conversava com Mary Haskell, por escrito, eles trocavam cartas, era o amor da vida dele, e ele dizia o seguinte, olha, Mary, eu sou um sujeito teimoso, Bess. Acho que é por isso que eu gosto dele tanto, porque eu também sou muito teimosa. Eu sou um sujeito teimoso, Bess, Mary. Tem coisas que todo mundo diz, mas que nunca vão me convencer. Em primeiro lugar, eu nunca vou ser convencido de que eu não tenho uma alma imortal. Em segundo lugar, eu nunca vou acreditar que a minha alma pode ser separada da tua. Imagina você ouvir isso de um ser humano. Ainda mais se fosse o Gibran. Bom, eu estou longe de ter convicções tão profundas assim. As minhas convicções são do meu tamanho, é claro, mas existe um negócio que é difícil você me convencer, é de que existe alguém melhor remunerado do que um voluntário. É difícil acreditar nisso. Tentem se quiserem, mas eu vou avisando, é complicado. Sou bastante teimosa também. Então, Helena Blavatsky, ela costumava dizer que a boa ação é aquela que supre alguma necessidade no mundo ou em nós. Essa é a boa ação. Quantas boas ações fazemos? Quais são as necessidades do mundo e as nossas? O mundo necessita de harmonia, de beleza, de fraternidade, de justiça, e eu, consequentemente, também preciso disso, porque sou parte do mundo. Qual das minhas ações supre essa necessidade? Essas são as minhas boas ações. Imagine um critério desse moral. Essas são as minhas boas ações. Suprem alguma necessidade no mundo ou em mim. E eu necessito de valores. E necessito desesperadamente. Toda a humanidade necessita. E aí eu posso perceber muito claramente, inteligere, escolher dentre as minhas ações, quais são as boas ações.
Bom, em Nova Acrópole somos voluntários, ou seja, o que nós queremos com a nossa ação, nós já estamos obtendo na hora que estamos agindo, pelo menos tentamos isso. O que nós queremos, nós estamos obtendo no próprio ato de ser. Existe uma poesia de um acropolitano que muitos conhecem, a gente gosta muito, não vou citá-la toda aqui, mas que ele diz que o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Você experimentou de um sentimento mais nobre, ainda quer outra coisa? Existe um poeta oriental que ele diz: os pés não pedem salário por andar, eles fazem o que é próprio de pés e se realizam ao andar, cumpriram o seu papel. Deixaram sua marca no mundo, trilharam caminhos, levaram um homem em direção aos seus sonhos, que eles podem querer mais. Ou seja, o voluntariado que se realiza em si mesmo, pelo menos é a nossa meta. Lógico que temos 2 referenciais fundamentais, que é onde queremos chegar e onde estamos. Não somos fantasiosos, sabemos o nosso tamanho, mas buscamos isso. Nova Acrópole buscamos realizar o voluntariado da maneira que prescreve o folhetim clássico, ou seja, como um ato de vontade, como vontade de poder, como vontade de sermos humanos, realizarmos o nosso papel no mundo. O que queremos já estamos obtendo no momento mesmo em que agimos. Eu gostaria de, já estamos fechando, deixar aqui uma pequena homenagem a algo que eu ouvi há muitos anos atrás e que nunca esqueci. Muitos anos atrás havia um voluntário acropolitano, italiano, chamado Sandro Spagnoli. Eu o vi uma única vez na vida, era uma figura fantástica, hoje já é falecido. Morreu fazendo um trabalho voluntário no meio de um terremoto na cidade de Áquila, na Itália. Ele era voluntário e trabalhava com uma série de coisas, de ações sociais, de proteção contra desastres. E ele também fazia uma coisa muito interessante, que era entrar nas empresas, grandes empresas, e fazer cursos para os funcionários, pequenos cursos. E isso era muito bem aceito pelas empresas em geral. E ele um dia nos reuniu, nós, membros de Nova Acrópole de todo mundo, numa determinada reunião internacional, e foi contar para a gente qual era o segredo dele conseguir ser tão aceito da maneira como ele era, porque conseguia isso como ninguém conseguia. E ele falando um espanhol terrível, que foi muito bom para mim, porque o meu ainda era pior do que o dele, então entendi tudo. Ele dizia o seguinte: o meu segredo para penetrar em tantos espaços é que eu não quero absolutamente nada das pessoas. A minha ação é de mão única. Eu quero dar. Eu quero sair de lá tendo essa sensação deliciosa no coração de ter deixado o meu melhor. Naquela encruzilhada de tempo e de espaço, eu deixei o meu melhor. E por isso as pessoas me recebem bem, porque sentem que não existe um segundo plano, que eu não manipulo, que eu não quero nada delas. Eu quero simplesmente dar o meu melhor. O que essa pessoa me disse, para mim, foi uma expressão muito pura do que eu entendo como o voluntariado que fazemos em Nova Acrópole. Eu sei que alguns de vocês aqui já são alunos da escola, outros não são, outros talvez não venham a ser nunca, porque tem toda uma conjuntura de vida, embora eu goste muito do curso e recomende para vocês, mas talvez nunca possam fazê-lo. Não há manipulação. Eu quero que vocês levem o melhor. E nesse momento, ainda que as minhas condições sejam pequenas e limitadas, que o que eu tento passar para vocês é o que eu tenho de melhor e o melhor que eu encontrei na vida, sem segundas intenções. Essa é a nossa busca. Essa lição que eu recebi dele é algo que eu agradeço, porque talvez nunca ninguém tenha me explicado tão claramente o que era o espírito da filosofia, o que era o espírito do voluntariado. Ontem eu ainda citava uma passagem de um pensador romano, Cícero, que ele dizia o seguinte: um mau orador, você quer saber? Vai para a porta da sua conferência, as pessoas saem falando dele. Nossa, como era bom esse cara, hein? Puxa, que hábil, que culto, como ele era bom. Um bom orador, as pessoas saem pensando em si mesmos. E eu espero que isso possa ser, de alguma maneira, o resultado desse nosso breve encontro de hoje. Uma reflexão sobre si mesmos, sobre a maneira de servirmos, e servirmos da forma mais pura que podemos. É o que fazemos pelo mundo afora, ou tentamos fazer. O verdadeiro voluntariado filosófico. É isso, gente. Muito obrigada.